tudo bem com você? Seja bem-vindo à 14ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai aprender sobre o tema Considerando a Natureza Humana. E nessa aula nós vamos aprender sobre tópicos como emoção, razão, vontade, persuasão da vontade e a entrega da vontade. Uma boa aula para você e lembre-se de anotar os pontos importantes e realizar as atividades propostas para fixar melhor o conhecimento sobre o assunto. Até mais! Olá, minha amiga, meu amigo. Você estava sendo aguardado para essa próxima aula de pregação online. Depois que você preparou todo o seu sermão, esse deve ser pregado. Quem vai escutá-lo? O que você espera que aconteça na vida das pessoas como resultado de sua pregação? Como seres humanos, seus ouvintes têm pensamentos, sentimentos, desejos, emoções e vontade. Como essas coisas interagem na tomada de decisão? O que você precisa saber para abençoá-los com sua mensagem? Você deve conhecer a nossa natureza humana e como ela funciona. Quando nos propomos a pregar a palavra de Deus aos homens, precisamos compreender a natureza humana à luz da revelação de Deus. E os seguintes pontos devem ser considerados, quer dizer, levados em conta. Primeiro, a natureza humana, em sua origem, era santa, perfeita e estava em plena harmonia com Deus. O homem, criado à sua imagem e semelhança, era formado por corpo, mente e espírito. O corpo físico o identifica com o reino animal, enquanto a mente, comumente chamada na Bíblia de coração, abrange as faculdades intelectuais, as emoções e a vontade. O espírito, por sua vez, é uma referência àquele aspecto que nos torna capazes de manter comunhão com Deus e de entender e apreciar as coisas espirituais. Em segundo lugar, devido à entrada do pecado, a natureza humana foi transformada integralmente. O pecado atingiu nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Iniciou-se, então, um processo de enfraquecimento e deterioração. O homem tornou-se alienado de Deus e perdeu o desejo e a capacidade de o conhecer. Espiritualmente, tornou-se morto, como diz Efésios 2, no verso 1 e no verso 5. Suas faculdades espirituais não funcionam e é incapaz de se interessar por assuntos espirituais. Terceiro ponto, Deus concebeu um plano para recuperar a humanidade, para restaurá-la à sua imagem e semelhança, para conduzi-la à perfeição original. Este plano centraliza-se na pessoa e obra de Cristo e continua em andamento liderado por seu Espírito. Por causa de seu amor, Deus nos envia seu Espírito e sua palavra. E quando o pecador ouve a palavra e crê, ocorre em sua vida uma ressurreição espiritual. Ele recebe vida de Deus. Efésios 2, versos 4 e 5. Esta restauração apenas inicia nesta vida. A concretização ocorrerá na eternidade. Ao criar o homem, Deus o fez de modo que se relacionasse intimamente com o seu Criador. Para tanto, escreveu sua vontade na sede de seus pensamentos. E essa gravação passou de geração a geração, de acordo com Romanos capítulo 2, versos 14 e 15. Os milhares de anos de rebelião contra Deus têm ofuscado e apagado essa gravação, mas não completamente. De modo que todos os homens, não importa o lugar ou a época em que vivam, possuem tanto uma impressão da existência de um ser supremo, como alguma noção do que é certo ou errado. O que explica porque nunca foi encontrado um aglomerado humano onde não houvesse religião. Nenhum povo, nenhuma cidade, nenhuma tribo indígena. O ser humano é, por natureza, religioso. E em seu distanciamento de Deus, possui um vazio que aguarda ser preenchido pelo Criador. Um quinto ponto sobre nossa natureza é que enquanto não convertido a Cristo possui uma natureza, e esta é pecaminosa, escrava do pecado e suas paixões, e centrado no próprio eu, o indivíduo convertido possui uma dupla natureza. Por um lado,
possui também natureza pecaminosa, comum a todos os homens, mas por outro, quando recebeu a Cristo como Filho de Deus, seu Salvador e Senhor de sua vida, passou a ser habitado também pelo Espírito de Deus. E a partir de então ele tem sido transformado mais e mais na semelhança de Cristo, em quem sua vida está centrada. Em sua experiência, essas duas naturezas estão em constante conflito, como diz Gálatas 5, versos 16 até o 26. Sua natureza pecaminosa desaparecerá apenas quando Cristo retornar e operar em nós a transformação final, de acordo com 1 Coríntios 15, versos 51 a 57. Assim, nossos sermões devem ser preparados e apresentados de modo que leve em conta esses dois tipos de ouvintes, os crentes e os incrédulos, e os abençoe em suas necessidades. Além disso, os sermões devem conter elementos que alcancem o coração, ou seja, a emoção, mas também a razão e a vontade dos ouvintes. O que é emoção? É a energia que leva o homem a realizar coisas. Podemos dizer que o ser humano é movido a emoções. Assim, é a energia emocional que permite a você levantar-se da cama pela manhã, vestir-se, alimentar-se, ir para a escola, trabalhar, lutar. Sem emoção, você não faria nada disso, mas permaneceria em repouso. As emoções, amor, ódio, medo, inveja, ciúme, ansiedade, ambição e outras, é que motivam a conduta humana. As emoções têm o poder de produzir alterações em nosso organismo. Elas afetam a respiração, a circulação, a pressão sanguínea, a transpiração e o ritmo do coração. Razão, por sua vez, é a faculdade de julgar, avaliar, conhecer, compreender, raciocinar. Para que nossa energia emocional seja uma força construtiva, utilizada para o bem, precisa ser orientada pela razão. É esta que indica a direção correta a ser seguida pela energia emocional, de modo que o indivíduo encontre alívio, mas também satisfação. E temos ainda vontade. Vontade é uma expressão que pode ter diversos significados, sendo que os mais usados parecem ser desejo, anseio, aspiração. Por exemplo, estou com vontade de comer um pedaço de bolo. Ou, ele sentiu vontade de rever seus pais. Mas vontade também significa capacidade de escolha, de decisão. Veja o exemplo. O apóstolo Paulo possuía uma vontade de ferro. Isso indica que ele possuía firmeza e energia em suas decisões. Outro exemplo. O meu corpo é um jardim, a minha vontade é o seu jardineiro. Embora os desejos façam parte do processo da tomada de decisão, estão mais vinculados às emoções. Eles podem ser bons ou maus, conscientes, inconscientes, agradáveis ou não, e alguns deles podem ser concretizados, enquanto outros são simplesmente utópicos, fantasiosos, inviáveis. Para nossos propósitos nesta aula, vontade refere-se ao poder de escolha. Então é imprescindível não confundir um significado com outro, ou seja, não confundir vontade com desejo. A vontade não é gosto, nem inclinação, mas o poder que decide. Assim, é possível que alguém passe diante de uma confeitaria e, vendo os doces expostos na vitrina, deseje comê-los. Contudo, embora tenha tempo e dinheiro, sua vontade diga não, e desse modo ele segue seu caminho sem saboreá-los. Uma pessoa pode ter uma infinidade de desejos, mas a vontade é apenas uma. A vontade pode combater os desejos ou aliar-se a eles. Ela está acima das emoções e da razão e é responsável pelas decisões e pelos caminhos do indivíduo. A vontade é como uma máquina interna que toma decisões. A vontade é livre para escolher e se constitui na grande capacidade que torna o homem senhor de si mesmo e de seus atos. E por isso mesmo ele é simultaneamente livre e responsável. Em nossos relacionamentos, estamos constantemente desejando que nossos interlocutores sejam favoráveis às nossas ideias e por isso fazemos uso da palavra ou tentamos persuadi-los. Persuadir vem do latim persuadere, significa aconselhar até o fim, ou melhor, aconselhar até que o outro concorde em fazer o que estamos pretendendo. Assim,
Aquele que busca persuadir, o persuasor, é um conselheiro. Alguém que aconselha, que recomenda e quer conquistar a vontade, não a razão, do outro. Ele quer que o outro pratique certa ação e consegue. Todavia, na persuasão, não existe violência, nem ameaças, nem coação moral, nem constrangimento, pois o aconselhado pode seguir ou não a sugestão recebida. Se ele agir de acordo, é porque foi persuadido, porque o persuadido sempre faz o que lhe foi sugerido. Se ele não fizer, é porque não foi persuadido. O melhor veículo para persuadir é a palavra falada, com sua capacidade de transmitir emoções, intenções e estados de alma de quem está a pronunciando. Observe que a moralidade ou imoralidade da persuasão depende apenas do persuasor, da pessoa que dela faz uso. A persuasão pode ser usada tanto para o bem como para o mal. É como uma faca que na mão de um médico salva uma vida, mas de um bandido pode ser para praticar um crime. Em nosso trabalho para Deus, por meio da pregação, precisamos tanto convencer as pessoas como persuadi-las. A necessidade de convencer pode ser percebida na parábola do semeador, lá em Mateus 13. Nela, a semente que figura a palavra de Deus caiu em 4 tipos de solo, que representam os diferentes tipos de ouvintes. O único tipo de solo onde a semente vingou e atingiu seu objetivo, que é frutificar em abundância, foi o que Jesus chamou de boa terra. De acordo com a explicação do Evangelho, esse solo representa aqueles que ouviram a palavra e a entenderam. O texto declara: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. Desse modo, fica ressaltada a importância de que os sermões sejam proclamados de tal modo que os ouvintes entendam a mensagem, pois assim estarão colocando a razão ao lado da verdade. Contudo, precisamos usar também a persuasão para atrair sua vontade, de modo que as pessoas decidam favoravelmente e ajam como o Evangelho sugere. Tratando desse assunto, Ellen White escreveu: a pregação da palavra deve apelar para a inteligência e comunicar conhecimento, mas cumpre fazer mais que isso. A palavra do ministro, para ser eficaz, tem de atingir o coração dos ouvintes. Isto está no livro Obreiros Evangélicos, a página 152. Uma das maneiras de se fazer isso consiste em contar uma história logo após mencionar algum ponto alto do sermão, para que os ouvintes possam sentir e não só pensar, e assim aquele ensino fique na memória. Portanto, a melhor maneira de se atrair a vontade do ouvinte, para que se decida ao lado de Deus e aí permaneça, é apresentar argumentos que satisfaçam a razão e argumentos que satisfacem o coração, ou seja, as emoções de quem nos escuta. Hoje aprendemos que o propósito de um sermão é conquistar a vontade dos ouvintes e que a melhor maneira de fazer isso é ter bons argumentos, tanto para a razão quanto para a emoção. Quando novamente nos encontrarmos, estudaremos sobre os diferentes tipos de ouvintes e como podemos abençoá-los por meio de nossa pregação. Eu conto com sua presença. Até lá! Você acompanhou a 14ª aula do curso de pregação online da Associação Norte do Pará. Agora você vai ter a oportunidade de colocar em prática o que você aprendeu sobre o tema Considerando a Natureza Humana. Na nossa atividade prática de hoje, você vai realizar um exercício para convencer e persuadir os seus ouvintes. Depois de revisar esta aula, imagine que você estivesse pregando em um auditório composto por pessoas não crentes. Você está evangelizando e numa reunião você vai pregar com a intenção de que eles abandonem seus vícios. O vício de fumar, por exemplo. O que você diria para um sermão para convencê-los a deixarem esse hábito? O que você diria para persuadi-los? Eu espero você na nossa próxima aula com o tema Os Tipos de Ouvintes. Até mais!